No ano de 1645, aos 61 anos de idade, um homem que jamais fora derrotado em combate formal se recolheu a uma caverna chamada Reigando, nos arredores do Monte Iwatu, no Japão. Era ali, cercado apenas pelo som das folhas e pelo silêncio do tempo, que Miyamoto Musashi escreveria sua última obra. Não um tratado sobre táticas militares, não um manual de esgrima ou código de guerra, mas um conjunto de 21 princípios curtos, diretos, quase rudes em sua crueza, que juntos formam aquilo que chamou de Dokodo, o caminho que se segue sozinho. Era o testamento de um guerreiro que dominou não apenas a lâmina, mas o próprio espírito, e ao final de sua vida não nos deixou espadas, nos deixou ideias. O que leva um homem que venceu mais de 60 duelos mortais a se isolar para escrever? O que há no silêncio da solidão que o ruído da glória não é capaz de oferecer? Para compreender isso, é preciso entender quem foi Musashi. Ele não era apenas um samurai, era um Ronin, um guerreiro sem mestre, e por isso mesmo, livre para traçar seu próprio caminho. Viajou pelas províncias do Japão feudal, desafiando escolas de espada, derrotando grandes mestres e desenvolvendo sua própria técnica de combate com 2 lâminas, a escola Niten Ichi-ryu. Mas muito além da habilidade física, Musashi sempre perseguiu algo mais profundo, o domínio absoluto de si mesmo. E é esse domínio que transforma um lutador em lenda, um duelista em filósofo, um homem em símbolo. Naquela caverna úmida, onde a luz entrava em feixes tímidos e o eco devolvia ao autor o som de sua própria respiração, Musashi escreveu o Dokodo poucos dias antes de sua morte. Não há floreios, não há enfeites, não há rodeios. Cada princípio é uma sentença lapidada como pedra. Dura, fria, eterna. Não tenha prazer como objetivo da vida. Não deseje o que não pode obter. Não tema a morte. Em um mundo tomado por distrações, paixões rasas e desejos que nos arrastam como ventos, suas palavras são uma âncora. Uma espada que corta não o inimigo, mas o ego. Um espelho que reflete não o rosto, mas a alma. O momento em que o guerreiro decide escrever é também o momento em que decide morrer consciente. Não como vítima do tempo, mas como quem caminha voluntariamente para a eternidade. Musashi, já acometido por uma enfermidade que o consumia por dentro, poderia ter se entregado ao lamento, à memória, ao conforto de seus feitos. Mas ao invés disso, decide oferecer ao mundo aquilo que aprendeu ao longo de uma vida inteira de conflitos. Que o verdadeiro inimigo nunca esteve do lado de fora, sempre foi interno. A raiva, o apego, o orgulho, a pressa, o medo. Musashi combateu todos eles e venceu, e por isso escreve. O Dokodo é uma oferenda silenciosa a quem ousa trilhar o caminho da disciplina. É uma declaração brutal de que não existe vitória sem sacrifício, que não existe liberdade sem renúncia e que o verdadeiro poder não se manifesta com gritos, mas com o domínio do silêncio. Ele não explica cada frase, não detalha, não convence, apenas afirma, porque quem já viu a morte de perto não precisa argumentar, apenas deixar para trás aquilo que é verdadeiro. E é nesse espírito que este roteiro se constrói, não como uma aula, mas como um ritual de passagem. A travessia entre o homem comum e o guerreiro interno. A ponte entre o caos exterior e a ordem interior. Musashi morreu pouco tempo depois, e seu corpo foi enterrado de pé, armado, olhando para o norte. Um símbolo de vigilância eterna. Mas o que não morreu foi sua mensagem. O Dokodo, embora pouco conhecido pelo grande público, é um dos documentos mais incisivos já escritos sobre autodomínio, clareza mental e renúncia filosófica. Ele não fala de como lutar contra o mundo, mas de como viver acima dele. Não se trata de religião, nem de moralismo.
Trata-se de soberania interior. E é por isso que, quase 4 séculos depois, suas 21 regras ainda falam mais alto do que 1000 discursos motivacionais. Este é o caminho, e você já deu o primeiro passo. Prepare-se, porque a partir de agora, cada princípio é uma lâmina, e você será o campo de batalha. 1. Não tenha preferência por nada. As palavras de Miyamoto Musashi, curtas como o golpe de uma espada que não hesita, escondem uma das lições mais cortantes da filosofia de guerra e de vida. Quem escolhe demais, enfraquece o espírito. No primeiro princípio de seu Dokodo, a senda solitária escrita à beira da morte, Musashi estabelece uma fundação inabalável. Renunciar às preferências é abandonar a escravidão do desejo. Para o mundo moderno, esta frase soa quase absurda. Somos incentivados a escolher tudo: roupas, comidas, estilos, opiniões, posicionamentos, paixões. Nossa identidade, supostamente, está amarrada ao que preferimos. Mas para Musashi, isso é uma armadilha. A preferência é o início do apego, semente do sofrimento. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Renunciar a toda preferência é viver sem gosto pela vida? É tornar-se apático, neutro, desumanamente distante? A resposta está na vida que ele viveu. Musashi não era um homem indiferente, mas um homem centrado. Lutar contra dezenas de adversários não exige apatia, exige presença. O que ele rejeitava era o hábito de escolher por impulso, por apego, por conforto. Para ele, o guerreiro deve estar pronto para tudo, e isso inclui agir em qualquer cenário, usar qualquer espada, adaptar-se a qualquer terreno. Quem prefere demais, paralisa diante do imprevisível. E na guerra, como na vida, a rigidez é uma sentença de morte. Musashi aprendeu isso não apenas nos duelos, mas na observação da própria mente. Em seu livro anterior, o Go-Rin no Sho, ele já deixava pistas. A mente não deve ser arrastada por um único ponto de atenção. A ideia se aproxima do conceito budista de não apego e do princípio estoico de indiferença controlada, apatheia. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas Meditações: receba o que a natureza oferece. Não deseje que o que acontece seja diferente do que é. Ambos os homens, o imperador romano e o espadachim japonês, entenderam que a mente que deseja intensamente algo também teme perdê-lo, e que o medo da perda é o veneno da coragem. Imagine um guerreiro que só luta bem com sua espada favorita. Se ela cair no rio, ele perde o combate. Agora imagine um guerreiro que sabe usar qualquer arma, até mesmo uma pedra, um galho ou as mãos nuas. Esse guerreiro é livre. A liberdade está em não depender. Não depender de objetos, de preferências, de rituais, de pessoas, de elogios, de cenários ideais. Musashi, ao dizer não tenha preferência por nada, está ensinando a se tornar invulnerável pelo desapego. Ele nos prepara para viver num mundo onde tudo muda, tudo escapa, tudo trai, inclusive aquilo que amamos. O mais impressionante é que Musashi não vivia essa filosofia apenas no papel. Ele treinava o tempo todo em diferentes ambientes, com armas improvisadas, até mesmo duelando com um remo de madeira, como fez no famoso duelo contra Sasaki Kojiro. Ao recusar o conforto das preferências, ele treinava a mente para o estar em todos os lugares sem pertencer a lugar algum. Para agir com totalidade, mesmo quando tudo é estranho, incerto, adverso. Em tempos modernos, isso seria a habilidade de trabalhar sob pressão, de criar mesmo sem inspiração, de amar sem exigir posse, de resistir mesmo sem aplauso. Mas talvez o ponto mais difícil de digerir esteja aqui. A preferência nos distrai da realidade. Quando passamos a vida buscando o melhor momento, a melhor companhia, o melhor lugar, perdemos a capacidade de viver o agora como ele é. Musashi não esperava que o dia estivesse ensolarado para treinar.
Ele não exigia reconhecimento antes de ensinar. Ele não esperava ser compreendido antes de falar. Ele agiu. E justamente por isso se tornou eterno. O verdadeiro guerreiro, o verdadeiro homem virtuoso. Não age quando tudo está como ele quer. Ele age porque sabe quem é, mesmo quando tudo está contra. Há, ainda, uma outra camada filosófica nesse princípio. Ao não ter preferência por nada, Musashi não está nos mandando abandonar o discernimento. Ele não nos manda aceitar tudo, nem obedecer ao acaso, mas sim não se deixar dominar pelo gosto, pelo desejo, pela aversão. Escolher, sim, mas de forma estratégica, não emocional. Ele não rejeita a razão, mas a emoção que se agarra. E isso muda tudo. Porque não se trata de viver no cinza, sem cor, sem gosto. Trata-se de viver em pleno controle. Quando nada te prende, você está pronto para o que vier. Quando nada te seduz, você enxerga com clareza. Quando nada te apavora, você caminha com firmeza. Essa é a verdadeira liberdade. Hoje, numa era dominada por likes, algoritmos, distrações e vícios fabricados, a frase de Musashi se torna um grito de socorro. Pare de preferir e comece a viver. Pare de condicionar sua força ao que é ideal, ao que você gosta, ao que te agrada. Porque o mundo não vai te perguntar o que você prefere. Ele vai te testar com o que ele tiver. E só vence quem está preparado para tudo. Ser invencível, como foi Musashi, não significa vencer todas as lutas. Significa não precisar de nada para lutar. Este é o primeiro corte da lâmina. Frio, seco, direto. Desapegue-se do gosto, do costume, da exigência. E então, pela primeira vez, você sentirá o peso da liberdade. 2. Evite o prazer como objetivo da vida. Poucos teriam coragem de escrever uma sentença como essa, especialmente nos dias de hoje, onde cada esquina do mundo, física ou digital, nos oferece algum tipo de prazer instantâneo, embalado em luzes, sons e promessas de felicidade rápida. No entanto, há quase 4 séculos, um homem solitário, morrendo aos pés de uma caverna de pedra, escreveu isso sem hesitar. Miyamoto Musashi, um guerreiro que não conheceu a derrota em combate, que viveu uma vida de sangue, silêncio e disciplina, nos alerta. O prazer, quando se torna fim, é veneno disfarçado de alívio. Mas o que Musashi quer dizer com isso? Seria um apelo à negação total dos sentidos, um convite ao sofrimento contínuo? Não. O que ele ataca aqui não é o prazer em si, mas o prazer como propósito. Há uma diferença abismal entre viver com prazer e viver pelo prazer. O primeiro é consequência natural de uma vida bem vivida. O segundo é a armadilha mais comum que destrói guerreiros por dentro. Quando o prazer se torna bússola, a alma perde o norte. Quando o prazer se torna meta, o homem perde a disciplina. E um guerreiro sem disciplina é apenas um corpo treinado à deriva, uma espada sem mão firme. Musashi viveu em um Japão dilacerado por guerras civis, onde a vida não valia mais que um olhar torto num beco. Ele sabia que prazer demais gera vulnerabilidade. Um homem que não tolera a dor, que foge do tédio, que exige conforto constante, jamais será confiável em batalha. Mais do que isso, ele jamais dominará a si mesmo, porque tudo o que o conduz está fora. Na comida, na bebida, no corpo alheio, no reconhecimento, no sucesso. E tudo o que está fora pode ser tirado. Quando Musashi diz, evite o prazer como objetivo da vida, ele está nos mostrando que a busca obsessiva por sensações agradáveis mina a fortaleza interior. Torna o guerreiro preguiçoso, o sábio orgulhoso, o disciplinado frouxo. Essa lição tem paralelos profundos com o estoicismo. Epicteto, um escravo que se tornou filósofo, dizia: se você quer ser inabalável, não se prenda ao que pode ser perdido. O prazer é por natureza fugaz. Ele não tem permanência.
Comer um prato delicioso, sentir o calor do corpo de alguém, comprar algo novo, tudo isso é lícito. Mas nenhum desses atos é sustentável como projeto de existência. Musashi sabia que uma vida guiada por sensações está sempre à mercê da próxima dose de prazer. É uma escravidão sofisticada. O homem acha que está vivendo livre, quando na verdade está encadeado por estímulos que não controla. Na prática, a advertência de Musashi não é contra a alegria, mas contra a obsessão pelo alívio. O alívio de não sentir dor, de não ser rejeitado, de não ser criticado, de não se sentir só. E esse alívio é muitas vezes buscado em formas que enfraquecem a alma. Distrações vazias, vícios alimentares, consumo desenfreado, relacionamentos artificiais, dopaminas digitais. O prazer como objetivo esvazia o sentido da existência. Porque quanto mais prazer se busca, mais difícil se torna enfrentá-lo com clareza. Ele se torna um vício que dita nossos ritmos, desejos e até valores. Musashi não fala como moralista. Ele fala como quem já viu homens morrerem por não controlarem seus impulsos. E não é raro. Grandes guerreiros se perderam não por serem fracos no combate, mas por não resistirem ao conforto depois da vitória. A história está cheia de exemplos. Alexandre, o Grande, que morreu jovem após uma sequência de excessos. Generais romanos que se tornaram decadentes ao abandonarem a disciplina em nome do prazer. Até imperadores e monges que sucumbiram não à guerra, mas à gula, ao sexo, à vaidade. A queda sempre começa com uma concessão pequena, e essa concessão sempre parece agradável. A filosofia de Musashi é radical porque exige autocontenção. O prazer não pode ser eliminado, mas deve ser colocado sob domínio. O homem forte não é aquele que se proíbe de tudo, mas aquele que pode desfrutar e, mesmo assim, escolhe a renúncia quando necessário. A espada deve estar embainhada não por falta de força, mas por sabedoria. E assim também com os sentidos. Quem vive apenas para sentir, esquece como pensar. E quem só pensa no que deseja, perde o domínio da vontade. Musashi vivia com pouco, alimentava-se com o mínimo. Viajou grande parte da vida dormindo ao relento. Não casou, não construiu fortuna, não acumulou títulos. E, no entanto, ao morrer, deixou um legado imortal. Porque sua vida era uma lâmina e sua mente a mão que a guiava. Nenhum prazer era grande o suficiente para desviá-lo de sua jornada. E justamente por isso foi mais livre do que qualquer hedonista moderno. O mundo pode dar e tirar prazeres, mas não pode tirar o que foi construído sobre o vazio da necessidade. Hoje somos bombardeados por promessas de prazer. Todo clique é um convite. Toda tela é um desejo fabricado, toda notificação é uma promessa de satisfação. Estamos cercados por tentações que não são más em si, mas que se tornam mestres se não formos os senhores. Musashi nos olha de sua caverna, imóvel, silencioso, preparado, e nos diz: o prazer não é o problema, é o apego a ele que te enfraquece. Quem aprende isso, começa a viver de outro modo, mais limpo, mais leve, mais claro. Evite o prazer como objetivo da vida. Não porque viver deva ser um sacrifício eterno, mas porque o prazer, quando idolatrado, corrompe até os mais virtuosos. E lembre-se, ninguém vence o mundo sem antes vencer o próprio corpo. 3. Não dê peso ao que não pode ser controlado. Essa é uma das frases mais silenciosamente poderosas de todo o Dokodo. Ela não grita, não ameaça, não exige, apenas constata. E como toda verdade profunda, ela incomoda, porque nos confronta com a parte mais dolorosa da vida, aquela que escapa das nossas mãos, o desfecho de uma doença, a traição de alguém que amamos, o caos do mundo, a morte, o fracasso, a humilhação, a solidão. Miyamoto Musashi
no leito da morte, não escreveu que devemos lutar contra o que foge do controle. Ele disse: não dê peso, porque dar peso é carregar o que nunca foi seu. E um guerreiro não desperdiça força com o que não pode vencer. No contexto histórico, isso faz ainda mais sentido. Musashi viveu no período Edo, numa transição entre séculos de guerra civil e a instauração de uma relativa paz sob o shogunato Tokugawa. Um guerreiro treinado para o conflito se via, de repente, num mundo onde o combate perdia seu lugar. Muitos samurais sucumbiram ao tédio, ao álcool, ao vazio. Musashi não. Ele aceitou a mudança da maré. Adaptou-se. Transformou-se em artista, escultor, calígrafo e, por fim, em filósofo. Porque entendeu que se resistir ao incontrolável é como lutar contra o vento. Gasta-se energia, rompe-se por dentro e nada muda. Mas essa ideia não é exclusiva da tradição japonesa. Os estoicos do mundo antigo repetiram esse ensinamento de formas diversas. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A chave da liberdade está em distinguir as duas. Marco Aurélio, imperador romano, escreveu: o que te acontece está fora do teu poder. Mas como você responde, isso é só seu. O que une esses homens de épocas e culturas distintas é a clareza de que o sofrimento nasce não da dor em si, mas da resistência àquilo que não podemos mudar. A dor é um fato, o sofrimento é escolha. Mas por que é tão difícil aceitar isso? Porque o ego quer controle. Ele quer acreditar que se fizermos tudo certo, nada dará errado. Que se amarmos com intensidade, nunca seremos deixados. Que se cuidarmos da saúde, nunca adoeceremos. Que se trabalharmos duro, sempre venceremos. Que se formos bons, o mundo será justo. Mas o mundo não é um contrato, ele é uma correnteza. E quem não aprende a nadar com ela, acaba afogado pela própria rigidez. Musashi entendeu que a força não está em controlar o mundo, está em não ser destruído por ele. Imagine um guerreiro que no campo de batalha se desespera porque começou a chover. Ele se atrapalha, escorrega, grita com os céus, amaldiçoa o dia, os deuses, a sorte. Agora, imagine outro que percebe a chuva e apenas muda o ritmo dos passos, ajusta o peso da espada, limpa os olhos e segue. Um é destruído pelo que não controla. O outro se torna ainda mais afiado porque aceitou. Musashi era esse segundo homem. Ele não gastava energia com o que estava fora de sua esfera de ação. Seu foco era total, absoluto, exclusivo sobre si mesmo. E aqui mora o ponto mais profundo desse ensinamento. Tudo o que você controla está dentro de você. E tudo o que está fora é cenário. Não se controla o que os outros sentem, nem o tempo, nem a política, nem as tragédias, nem a morte de alguém querido, nem o rumo de um país, nem a fama, nem o amor alheio, nem a sorte. O que se controla? A reação, a disciplina, a percepção, o julgamento, a resposta. O que Musashi propõe é um realinhamento radical do centro de gravidade da alma. Em vez de reagir ao mundo, atue sobre si. Em vez de se ofender com o que ocorre, fortaleça o que te move. Dar peso ao incontrolável é abrir a porta para o ressentimento, a ansiedade, o vitimismo. É viver como um fantoche de forças externas. Musashi sabia disso. E é por isso que, mesmo diante da morte iminente, do fim do seu corpo, ele não demonstrou desespero. Seu foco estava intacto. Ele não podia impedir o fim, mas podia escolher como morrer. E escolheu morrer com espada ao lado, caderno na mão e consciência limpa. Isso é domínio, isso é liberdade. O mais triste da nossa era é que fomos ensinados a lutar por controle absoluto e a nos frustrar com qualquer incerteza. Queremos que os outros nos entendam, que o sucesso chegue, que o amor não doa, que o esforço sempre seja recompensado, que tudo obedeça à nossa vontade.
Mas o mundo é surdo, e é justamente por isso que só os fortes em espírito sobrevivem. Fortes não porque dominam tudo, mas porque não se curvam ao que não podem mudar. Eles seguem, fraturados talvez, mas inteiros por dentro. Musashi não está sugerindo que você seja frio, nem que aceite passivamente a injustiça, mas que compreenda onde termina o seu alcance. Um guerreiro não chora porque chove. Ele limpa a lâmina e continua. Uma mente sábia não se desespera porque não foi reconhecida. Ela continua trabalhando. Um coração forte não implora para ser amado. Ele oferece o que tem e caminha, mesmo se for deixado. Não dê peso ao que não pode ser controlado, porque o peso, nesse caso, não é externo, é interno. É você que se sobrecarrega com aquilo que jamais poderá alterar. E enquanto carrega o incontrolável, deixa cair o que realmente importa: a vigilância, o foco, a paz. Libere o que escapa, segure o que é seu, e então, pela primeira vez, você se moverá como um verdadeiro guerreiro, leve, firme, inquebrável. 4. Não tenha medo da morte. Dentre todas as instruções deixadas por Miyamoto Musashi em seu Dokodo, esta talvez seja a mais absoluta, a mais crua, a mais radical, porque vai direto à raiz de tudo o que nos amarra, nos paralisa, nos faz hesitar diante da verdade: o medo de morrer. Desde os tempos antigos, imperadores, mendigos, generais e escravos foram igualados por esse terror silencioso que paira sobre todos os atos humanos. Cada escolha adiada, cada palavra engolida, cada verdade não vivida, carrega em si o mesmo veneno: o receio de que, ao se lançar na vida com plenitude, a morte possa cobrar seu preço. Musashi, porém, nos olha do fundo da caverna, onde escreveria suas últimas palavras, e diz com frieza: não tema. Mas como não temer? Como arrancar esse instinto primal, gravado em nossos ossos? Musashi responde com o próprio exemplo. Desde jovem, ele se colocou diante da morte inúmeras vezes. Aos 13 anos, matou seu primeiro oponente em duelo. Nos anos que se seguiram, enfrentou dezenas de guerreiros em combates onde uma única hesitação custaria a vida. Viveu como Ronin, um samurai sem mestre, sem clã, sem proteção. Viajava sozinho com a espada como única companhia, dormindo ao relento, comendo o mínimo, sempre alerta, sempre pronto. A morte o rodeava, mas ele não fugia dela. A estudava, a entendia e, por fim, a aceitava. No Japão feudal, o ideal do guerreiro era moldado pelo Bushido, o caminho do guerreiro. Nele, a morte não era inimiga, mas companheira constante. Havia um ditado comum entre os samurais: aquele que está pronto para morrer a qualquer momento é invencível. Isso não é bravata, é filosofia. O guerreiro que não teme a morte não recua, e o que não recua não hesita, e o que não hesita corta antes do inimigo pensar em atacar. O medo é sempre uma desvantagem, e a aceitação da morte é a libertação máxima. Marco Aurélio, muitos séculos antes, escreveria algo semelhante em suas Meditações. Não viva como se tivesse 1000 anos pela frente. A morte está à sua porta. Enquanto estiver vivo, enquanto for possível, seja bom. A consciência da morte para os estoicos era um chamado à virtude. A coragem diante dela, uma prova de sabedoria. Epicteto dizia: a morte não é terrível. O que é terrível é a opinião que fazemos dela. Aqui, o Ocidente e o Oriente se tocam. Não se trata de ignorar a morte, mas de colocá-la no lugar certo, como parte natural da existência, como certeza que não merece desespero, como presença que purifica as escolhas. Musashi não era um romântico. Não via beleza na morte como fim dramático. Para ele, a morte era apenas um aspecto inevitável do ciclo. Negá-la seria infantil e temê-la inútil. No Livro dos 5 Anéis, ele escreve: a verdadeira estratégia não consiste em matar o inimigo, mas em não morrer em si mesmo.
A morte física é fato, mas a morte interna, a rendição, a covardia, o abandono da missão, essa é a que importa evitar. Aquele que vive com medo da morte morre um pouco todos os dias. Aquele que vive sem temê-la, vive inteiro, mesmo por pouco tempo. Não ter medo da morte não significa buscá-la, significa não viver fugindo. Porque o medo da morte é sutil. Ele se esconde em desculpas. Não é o momento certo. Ainda não estou pronto. E se der errado? E se eu perder tudo? Em todas essas frases, o medo se disfarça de prudência. Mas a verdade é que muitas vidas foram desperdiçadas não por erro, mas por hesitação. O medo da morte não se manifesta apenas no campo de batalha. Ele está no medo de começar, de se expor, de romper, de recomeçar. Musashi nos convida a uma vida onde a morte já foi aceita, para que o foco possa enfim estar na ação. Ele mesmo, ao escrever o Dokodo, sabia que estava morrendo. Sentia seu corpo falhar. E mesmo assim, não chorou. Não se despediu com lamentos. Não pediu por mais tempo. Ele escreveu, porque ainda havia o que transmitir. Isso é um espírito que venceu o medo. Ele não tentou evitar a morte. Tentou lhes garantir que a vida que teve servisse a algo maior do que si mesmo. E é esse tipo de morte que não nos destrói, mas nos purifica. No mundo moderno, cercado de distrações e anestesias, evitamos a morte a todo custo. Criamos distrações para esquecer dela. Vivemos em função da longevidade, como se a morte fosse um erro. Mas quanto mais tentamos fugir, mais ela cresce nas sombras. E quando chega, nos encontra frágeis, despreparados, inconclusos. Musashi nos oferece outra via. Enfrentar a finitude desde já, para que a vida seja clara, urgente, plena. Quem não teme a morte, não adia o essencial. Não acumula fardos, não se acovarda, apenas vive. E por isso mesmo está sempre pronto para morrer. Não tenha medo da morte. Porque enquanto você fugir dela, estará morto em vida. Mas se aceitá-la, se encará-la nos olhos e dizer, estou pronto, então e só então você estará vivo de verdade. 5. Não lamente nenhuma perda. Se há uma frase capaz de romper o peito de qualquer ser humano comum, é esta, dita em tom seco, sem adornos, sem consolo, sem explicação. Miyamoto Musashi, escrevendo já à beira da morte, não estende a mão em empatia. Ele finca a lâmina no coração da fragilidade humana. Não lamente nenhuma perda. Uma ordem, uma sentença, um mandamento. Mas por trás dessa dureza quase desumana, há uma sabedoria que só pode nascer da experiência de alguém que perdeu tudo e continuou caminhando. Porque só quem conhece o gosto do luto, da ausência, da queda e da solidão, pode afirmar com autoridade: lamentar não devolve, só aprisiona. Musashi viveu uma vida inteira cercado de perdas. Desde a juventude, perdeu mestres, pátria, abrigo, identidade. Escolheu ser um Ronin, um samurai sem senhor, o mais baixo degrau da ordem social do Japão feudal. Isso significava viver à margem, ser rejeitado pelas castas superiores, ser visto como imprevisível e perigoso. Perdeu o direito de pertencer. E ainda assim, não parou. Continuou seu caminho, venceu duelos, estudou arte, aprendeu caligrafia, formou discípulos, criou sua própria escola, transformou perda em matéria-prima de força. Lamentar para Musashi era um desperdício duplo, de tempo e de foco. A perda, uma vez consumada, está fora do nosso poder, mas a reação a ela está sob nosso controle. Aqui, a filosofia oriental se encontra mais uma vez com o estoicismo. Sêneca dizia, o que importa não é o que se perde, mas como se responde à perda. E Epicteto complementava, quando você perde algo, não diga, eu o perdi. Diga, eu o devolvi. Para esses homens, nada nos pertence de verdade. Nem os bens, nem os entes queridos, nem o status, nem o corpo, nem o tempo. Tudo o que temos
temos por empréstimo. E lamentar sua saída é esquecer que nunca tivemos posse, só presença. Mas atenção, Musashi não está propondo indiferença. Ele não prega a frieza emocional ou a repressão dos sentimentos. Ele não diz, não sinta. Ele diz, não lamente. Ou seja, não cultive, não reviva, não se afogue, porque o lamento é diferente da dor. A dor é humana. O lamento é repetição inútil. A dor é inevitável. O lamento é escolha. E cada vez que alimentamos o lamento, reforçamos a ausência, damos mais poder ao vazio e diminuímos nossa própria presença. Perder é parte do caminho. Todo guerreiro perde. Perde batalhas, perde amigos, perde vitalidade, perde amores. Musashi entendeu que a única forma de continuar é aceitar o movimento da vida. Porque a vida não para de tomar, mas também não para de oferecer. E só quem está livre do peso do passado é capaz de receber o novo sem desconfiança. O lamento acorrenta o homem ao que já passou. A aceitação o liberta para o que ainda pode vir. Quantas pessoas hoje vivem estagnadas por causa de uma perda antiga? Um relacionamento que acabou, um sonho que falhou, uma amizade traída, um ente que partiu, um projeto que desmoronou. O mundo moderno ensina que devemos carregar essas dores como medalhas. Mas Musashi ensina outra coisa. A dor que não é superada vira fraqueza, e fraqueza em excesso mata o espírito. Não se trata de pressa, mas de clareza, de entender que nada pode ser construído no lamento. Ele pode ser vivido, mas não prolongado. E há aqui uma lição ainda mais profunda. A perda é prova de que estávamos vivos. Só perde quem tem algo a perder. E só sente a perda quem ama, quem investe, quem acredita. Portanto, não lamentar a perda não é negar a vida, é afirmá-la. É dizer, eu vivi, eu estive presente, eu senti, e agora sigo mais leve, sem apego ao que se foi. É a expressão mais pura da coragem. Continuar amando o mundo, mesmo depois que ele nos fere. Musashi não escreveu isso como metáfora. Ele o viveu. Ao final da vida, não lamentava não ter servido a um senhor, não ter acumulado glória política, não ter construído família, não ter juntado fortuna. Tudo isso, para ele, era perda que não merecia lágrimas. O que importava era ter seguido o caminho, com firmeza, com clareza, com renúncia. O guerreiro que lamenta é aquele que não aceita a impermanência. E a impermanência é a única certeza. Não lamente nenhuma perda, porque tudo o que se vai, ensina. E tudo o que fica, fortalece. E tudo o que virá, precisa de espaço livre para entrar. 6. Não guarde ressentimentos ou raiva. Se há uma prisão mais silenciosa que o medo, é o ressentimento. Ele não grita, não se impõe, não se revela de imediato, mas trabalha como ferrugem dentro do espírito, corroendo lentamente a disciplina, a clareza e a força interior. Miyamoto Musashi, em sua senda final, nos adverte como quem já viu essa doença moral destruir homens que pareciam inabaláveis. Não guarde ressentimentos, não cultive a raiva, porque a raiva para o guerreiro é um veneno disfarçado de energia. E o ressentimento, uma corrente invisível que arrasta o homem para o passado, até que ele se esqueça de como se mover para frente. Musashi não era um homem que desconhecia a provocação. Ao longo da vida, foi traído, rejeitado, desafiado, emboscado, insultado. Alguns o acusavam de desonrar o código samurai por lutar com estratégias astutas demais. Outros diziam que ele se aproveitava da força física, foi expulso de escolas, perseguido por discípulos de mestres vencidos. Em outras palavras, tinha todo o motivo do mundo para guardar rancor. Mas não o fez, e não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque ele sabia, o ressentimento é uma aliança secreta com o inimigo. Toda vez que pensamos no que nos fizeram, entregamos de novo o nosso poder àqueles que nos feriram. Aqui, mais uma vez, Oriente e Ocidente se tocam.
Marco Aurélio escreveu: "A melhor vingança é não se tornar igual a quem te feriu." Epicteto dizia: "Se alguém te ofende, lembra-te de que é tua opinião sobre o fato, e não o fato em si, que te machuca." Essas ideias ecoam em Musashi com uma clareza brutal. O guerreiro, para ser livre, precisa limpar o espírito de qualquer impureza emocional. E o ressentimento é lama acumulada, turva o julgamento, altera a percepção e nos prende numa batalha que já deveria ter terminado. Mas por que é tão difícil não guardar ressentimentos? Porque há uma ilusão de justiça na mágoa, como se ao sentir ódio estivéssemos equilibrando a balança, como se o sofrimento do outro fosse garantido pela nossa amargura. Mas o ressentimento não fere o inimigo. Ele fere a si mesmo. É como carregar uma lâmina contra o próprio peito, esperando que o outro sangre. Musashi entendeu isso cedo. E por isso, seu estilo era sempre voltado à neutralidade emocional. Ele não lutava com ódio, lutava com clareza. Não se deixava inflamar, mas se mantinha centrado, porque sabia: quem luta com raiva perde precisão, e quem age com ressentimento perde o rumo. No campo de batalha, a raiva mata. No cotidiano, o ressentimento destrói por dentro. Quantas decisões hoje são tomadas movidas por rancores antigos? Quantas palavras são ditas com veneno? Quantos caminhos são evitados por medo de reviver dores passadas? Musashi nos oferece uma rota de libertação. Não negue o que sentiu, mas não carregue adiante. O ressentimento é um cadáver emocional, pesado, inútil, fétido, e ainda assim, muitos o embalam no peito como se fosse um troféu. Musashi, ao escrever esse princípio, não fala de perdão religioso nem de moralidade social. Ele fala de eficiência espiritual. Guardar ressentimento é ocupar espaço interno com aquilo que não serve mais. É repetir mentalmente combates que já passaram. É amarrar o espírito ao que não pode ser mudado. O guerreiro precisa estar leve, ágil, presente. E nenhuma dessas virtudes coexiste com o ódio. Mais do que isso, o ressentimento nos impede de crescer, porque a energia gasta com o passado poderia estar sendo usada para construir algo novo. A raiva acumulada bloqueia a gratidão. A mágoa constante rouba a fé. E sem fé, sem gratidão, sem energia limpa, nenhum caminho se sustenta. O homem que deseja dominar a si mesmo precisa, antes de tudo, esvaziar-se do que o intoxica. E não há veneno mais eficaz do que a raiva guardada com zelo. Não guarde ressentimentos ou raiva, não como ato de bondade, mas como medida de sobrevivência. Para o guerreiro, cada emoção é uma escolha, e a escolha de hoje define a liberdade de amanhã. 7. Não inveje ninguém. Entre todas as fraquezas humanas, talvez a mais silenciosa e corrosiva seja esta: a inveja. Ela não grita como a raiva, não queima como o ciúme, nem se revela com clareza como o orgulho. Mas ela se instala no escuro, habita os cantos mal varridos da alma e, sem que percebamos, nos transforma em juízes do sucesso alheio e prisioneiros de uma comparação que nunca termina. Miyamoto Musashi, em sua senda final, foi direto ao ponto. Não inveje ninguém. Não tente justificar. Não racionalize. Não se entregue ao sentimento como se fosse natural. A inveja é fraqueza disfarçada de ambição. É admiração corrompida pela ausência de autodomínio. Musashi, como guerreiro, não era cego ao talento dos outros. Enfrentou mestres de diversas escolas, duelou contra estilos distintos, alguns mais técnicos, outros mais agressivos, alguns vindos de linhagens nobres, protegidos por clãs poderosos. Ele mesmo não tinha sobrenome forte. Era um andarilho, um solitário. E ainda assim, nunca buscou ser como os outros. Buscou ser melhor do que ele mesmo havia sido ontem. Porque o verdadeiro guerreiro não se compara. Ele se constrói. E a inveja
por mais sutil que pareça, sempre nasce de uma comparação mal digerida. A filosofia estoica toca exatamente nesse ponto. Sêneca dizia: a inveja é dor pelo bem alheio. E Epicteto reforçava: desejar o que os outros têm é esquecer o que depende de nós. A inveja, para os estoicos, é o contrário da razão, porque ela nos faz desejar o que nunca esteve sob nosso controle: o corpo do outro, a fama do outro, o destino do outro. Invejar é desviar a atenção daquilo que realmente nos pertence: o nosso caráter, nossas escolhas, nosso caminho. E para Musashi, tudo o que distrai o guerreiro do seu foco é um inimigo disfarçado. Mas por que invejamos? Porque, em alguma medida, acreditamos que o outro tem define o nosso valor. Quando vemos alguém com mais técnica, com mais beleza, com mais reconhecimento, com mais riqueza, sentimos que estamos falhando. Mas Musashi nos mostra que esse sentimento nasce de um erro de base. Você não está na mesma estrada que ninguém, e por isso não pode medir sua vida pela régua de outro. Cada guerreiro é forjado por lutas que ninguém mais vê. Cada cicatriz tem uma história, e nenhuma dessas histórias pode ser comparada com justiça. A inveja nos faz esquecer o sacrifício. Desejamos o palco, mas ignoramos os bastidores. Desejamos a vitória, mas não suportaríamos a disciplina que ela exigiu. Invejamos os frutos, mas não sabemos quantas raízes foram quebradas para que aquela árvore crescesse. Musashi nunca invejou os guerreiros de linhagem nobre, porque sabia que na força não se herda, se constrói. A espada do outro não corta o nosso caminho. A glória do outro não apaga a nossa luz. Só há competição quando esquecemos quem somos. Na prática, a inveja se manifesta de formas discretas: pequenas críticas disfarçadas de opinião, indiferença seletiva diante de conquistas alheias, sorrisos frios quando alguém avança. É uma energia baixa, covarde, que não ataca diretamente, mas corrói por dentro. O espírito que inveja perde o brilho, porque olha demais para fora e se esquece do que está construindo dentro. E quando a alma está voltada para o exterior, não há presença, não há profundidade, não há verdade. Só aparência, só comparação, só ruído. Musashi não propõe indiferença ao talento alheio, ele propõe admiração livre de desejo. É possível olhar para alguém e pensar: isso é belo, isso é forte, isso é admirável, mas sem querer tomar para si, sem desejar ocupar aquele lugar. Porque o guerreiro que sabe quem é não precisa roubar a luz de ninguém. Ele brilha na própria escuridão. Ele se torna farol na própria tempestade. E isso só é possível quando abandona-se completamente a necessidade de competir com o outro. O verdadeiro oponente nunca está fora. Sempre esteve no espelho. Musashi, ao escrever esse princípio, não o fez como quem dá conselhos morais. Fez como quem sobreviveu ao veneno. Ele sabia que invejar é declarar que o que temos não é suficiente. E quem vive assim, não importa o que conquiste, sempre estará incompleto. Sempre sentirá que falta algo. Sempre olhará por cima do muro. E viver olhando para fora é morrer por dentro. A única comparação justa é com o homem que você foi ontem. Todo o resto é distração, é desperdício, é fraqueza. Não inveje ninguém. Não porque o outro não mereça, mas porque você merece a paz de estar inteiro consigo mesmo. E ninguém, absolutamente ninguém, vale o preço de perder sua própria verdade. 8. Não se deixe levar pelas emoções. Esta não é uma lição contra o sentir. É um chamado à soberania. Miyamoto Musashi, em sua 8ª máxima do Dokodo, não nega que o homem sinta, ele apenas declara que nenhuma emoção deve ocupar o trono do espírito. Porque quando a emoção governa, a razão é destronada, e quando a razão cai, o guerreiro se perde.
Ele pode ter técnica, pode ter força, pode ter propósito, mas se for arrastado pelo fogo da raiva, pela névoa da tristeza, pela euforia da vitória ou pelo medo da perda, então já não é um guerreiro, mas um animal reagindo ao ambiente. E um homem reduzido ao instinto não é livre. É apenas um corpo em trânsito. Musashi compreendeu isso não como teoria, mas como sobrevivente de dezenas de duelos, onde uma única hesitação, um único impulso, um único erro de julgamento seria fatal. Em combate, a emoção é uma lâmina que vira contra quem a empunha. O ódio torna o corte desgovernado, o medo hesitante, a pressa imprecisa, a raiva imprudente. Musashi, ao entrar em combate, não sentia raiva do oponente, nem medo da derrota, nem glória antecipada pela vitória. Sentia apenas clareza. E clareza é fruto de mente limpa. E mente limpa não existe, onde as emoções reinam sem freio. É importante dizer que Musashi não pregava a anulação das emoções. Ele não desejava tornar-se pedra, mas sim ferro temperado. Sentir, mas não ceder. Reconhecer o fogo, mas não se queimar. Como escreveu Marco Aurélio, o imperador filósofo, o que está dentro de você deve ser forte, calmo e pronto. E Epicteto complementaria: não são os eventos que nos afetam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. A emoção é natural, mas o julgamento é nosso. E quem não controla o julgamento, torna-se escravo do clima emocional. Quantas vezes hoje decisões vitais são tomadas sob domínio da emoção? Palavras ditas com raiva, silêncios mantidos por orgulho, oportunidades perdidas por medo, relações destruídas por ciúmes, projetos abandonados por frustração. A emoção, quando sentada no trono, invalida a sabedoria. E o mundo moderno, que exalta a autenticidade emocional, muitas vezes confunde sinceridade com descontrole, confunde intensidade com verdade. Mas Musashi sabia: o controle não mata a verdade, ele a refina. Sentir com consciência é mais nobre do que explodir em impulso. Em seu tratado maior, o Go-Rin no Sho, Musashi dizia: a mente não deve ser levada por um único ponto. Ele treinava para manter a atenção fluida, como água que observa o inimigo e se adapta. Em sua estratégia, emoção era ruído, e ruído mata a precisão. Ele vencia não porque sentia mais, mas porque sentia menos, ou sentia com ordem. E ordem para ele era tudo. Era o que separava o homem do bicho, o guerreiro do amador, o sábio do impulsivo. Na prática cotidiana, o domínio emocional não se prova em duelos com espadas, mas nos choques com a vida, no trânsito, diante da provocação, no lar, diante da crítica, no trabalho, diante da frustração, no amor, diante da rejeição. Toda hora é teste, toda emoção é uma chance de se perder ou de se fortalecer. A mente indisciplinada se entrega, a mente treinada respira, observa, aguarda e então age com precisão. Mas como treinar isso? Musashi treinava a si mesmo até a exaustão. Repetia movimentos, respirava sob pressão, simulava ataques em ambientes desconfortáveis. E o objetivo era um só: tornar-se inabalável. Nós, no mundo moderno, podemos fazer o mesmo em outra escala. Observar os próprios gatilhos, registrar reações, escolher o momento certo de responder. E, acima de tudo, cultivar o espaço entre estímulo e reação. Esse espaço, essa pausa, esse segundo entre o que acontece e o que você faz, é onde vive a liberdade. É ali que o guerreiro interno se ergue. Não se deixe levar pelas emoções. Não porque sentir seja errado, mas porque viver arrastado pelo sentir é viver sem governo. E só governa o mundo aquele que governa primeiro a si. 9. Não busque a aprovação dos outros. Poucos venenos são tão doces quanto a aprovação. Ela vem disfarçada de carinho, de validação, de reconhecimento.
E por isso mesmo é difícil resistir. O elogio alimenta, o aplauso embriaga, o "você foi incrível" parece um bálsamo que confirma que estamos no caminho certo. Mas Miyamoto Musashi, já perto do fim da vida, escreveu com frieza: não deseje ser bem visto pelos outros. Ele não disse cuidado com o ego, ou evite depender da opinião alheia. Ele foi mais longe, renuncie completamente à busca por aprovação. Porque quem vive para agradar, morre ignorando quem realmente é. Musashi viveu como um pária. Não buscou status político nem glória militar. Recusou títulos, convites de senhores poderosos, cargos honorários. Era admirado, mas não se moldava para manter a admiração. E esse é o ponto central. A diferença entre ser reconhecido e buscar o reconhecimento. O primeiro é consequência, o segundo, prisão. E a prisão da imagem é uma das mais cruéis. Porque quanto mais somos aplaudidos por uma máscara, mais medo temos de removê-la. E viver com medo de ser visto como se é viver amputado. Os estoicos também conheciam esse labirinto. Marco Aurélio escreveu: é loucura querer aplausos de quem você não respeita. E Sêneca, em carta a Lucílio, alertava: a opinião dos outros não muda a realidade da sua alma. A busca por aprovação nos reduz. Faz com que cada passo seja calibrado pelo olhar externo. Faz com que nossas ações deixem de ser expressão da verdade e passem a ser produto da expectativa. E quando o homem começa a dançar para plateias invisíveis, ele se afasta de si mesmo e nem percebe. Musashi não rejeitava o respeito, mas rejeitava depender dele. Lutava com honra, mas não para ser louvado. Escrevia com clareza, mas não para ser citado. Vencia duelos, mas não colecionava troféus. Sua aprovação era interna, e isso fazia dele imbatível. Porque o homem que não precisa ser aplaudido, age com liberdade. Ele não hesita para agradar, não modifica o que é para ser aceito. Ele apenas segue, como a água segue, como a montanha permanece. O olhar alheio pode tocar, mas não pode moldar. E isso é um poder que poucos têm. No mundo moderno, essa lição é ainda mais urgente. Vivemos em uma era onde o valor parece ser medido por curtidas, comentários, seguidores, visibilidade. Ser bem visto virou sinônimo de sucesso e a busca por aprovação se tornou um vício coletivo. Mas Musashi nos puxa para longe desse abismo. Ele nos lembra: a opinião do mundo muda com o vento e o espírito deve ser como rocha. Se você se dobra hoje para agradar, será exigido a se dobrar sempre. E cada concessão à imagem é um corte na verdade. A busca por aprovação também mascara outra fraqueza: o medo de ser rejeitado. Muitos dizem que querem ser reconhecidos, quando na verdade só têm pavor de não serem aceitos. Musashi enfrentou esse medo ao se fazer solitude, ao escolher um caminho que à primeira vista parecia improdutivo, antissocial, rude. Mas a solidão forja aço, o silêncio afia a mente e a ausência de aplauso revela o que realmente nos move. Se você age apenas quando será visto, então não age, representa. E representar para um guerreiro é o oposto de viver com autenticidade. Mas o que fazer então quando o elogio vier? Quando a crítica vier? Musashi nos ensinaria: não se agite, nem com o sim, nem com o não, porque ambos pertencem ao mundo externo. Você não pode impedir que te julguem, mas pode impedir que isso determine o seu próximo passo. Quando você busca a aprovação dos outros, entrega a eles o comando da sua bússola. Mas quando busca apenas a coerência com sua verdade, torna-se inabalável. O mundo pode aplaudir ou vaiar. Você permanece. Não deseje ser bem visto pelos outros, porque ser visto é sorte, mas ser fiel a si mesmo, isso é disciplina. E o homem que se basta nunca se vende. 10. Não reclame das circunstâncias. Essa frase é mais do que uma repreensão.
é uma demolição do que nos torna frágeis. Ao declarar que o homem não deve reclamar das circunstâncias, não está apenas pedindo silêncio diante do caos. Ele está exigindo superioridade interior diante do mundo mutável. Porque para ele, o guerreiro que culpa o ambiente, o tempo, o clima, o azar ou qualquer coisa fora de si, esse homem já perdeu. Não diante do inimigo, mas diante da própria dignidade. Musashi viveu uma vida de escassez, sem luxo, sem conforto, sem proteção social. Era um ronin, um pária. Dormia ao relento, alimentava-se do mínimo, treinava onde fosse possível, enfrentava escolas poderosas com pouco além de sua mente, seu corpo e sua espada. Em nenhum momento, em seus escritos, encontramos lamentos sobre a falta de oportunidades, sobre o destino injusto, sobre as dificuldades do caminho. E não porque elas não existissem, mas porque reclamar era perda de tempo. Reclamar era enfraquecer o espírito. Reclamar era colocar a culpa fora e, com isso, abrir mão do controle sobre si mesmo. Na tradição estoica, essa mesma ideia é central. Marco Aurélio, imperador em tempos turbulentos, escreveu: "Não desperdice o que lhe foi dado desejando o que não está em suas mãos." Epicteto dizia: "A função da razão é não se render ao que é externo." Os estoicos sabiam que a mente humana é instável e que, se não for treinada, ela transforma qualquer dificuldade em injustiça. Mas o mundo não é justo nem injusto. O mundo é... E a postura diante do que ele nos entrega é o que nos define. Quando Musashi afirma "não reclame das circunstâncias", ele está dizendo: pare de negociar com o que é. Você pode transformar, agir, resistir, superar, mas nunca desperdiçar energia desejando que o mundo fosse outro. Isso é fantasia. O guerreiro que aguarda o clima perfeito, a situação ideal, o ambiente propício, esse nunca se move. E Musashi era o oposto. Um homem em movimento constante, adaptável, resistente. Ele entendia que o mundo é o campo de batalha e que a armadura mais resistente é a ausência de queixa. Na vida real, essa lição arde, porque fomos condicionados a reclamar, a nos vitimizar, a apontar culpados, a desabafar com os outros como quem busca consolo pela própria inércia. A economia está ruim. As pessoas não me ajudam. Ninguém reconhece meu esforço. As coisas não são como deveriam. Mas Musashi não quer saber de justiça externa. Ele quer saber se você tem força para agir, mesmo quando tudo parece contra. Porque o verdadeiro guerreiro não espera que o mundo melhore. Ele melhora dentro de si e enfrenta o que vier. Reclamar é uma forma de perder tempo, é girar em torno do mesmo pensamento sem transformar nada. E pior, é treinar o cérebro para a impotência. Toda vez que reclamamos, reforçamos a ideia de que somos vítimas. E o espírito de vítima é incompatível com a disciplina do guerreiro. O guerreiro assume responsabilidade até pelo que não causou. Não porque seja culpado, mas porque quer o poder de reagir com clareza. Ele não aceita ser arrastado. Ele não permite que o cenário defina sua conduta. Musashi lutava com o que tivesse à disposição. Às vezes usava uma espada, às vezes um remo. Enfrentava mestres com armas improvisadas. Vencia porque sua mente não reclamava, se ajustava. Não pedia condições melhores, criava condições com o que havia. E esse é o verdadeiro poder. Não controlar o mundo, mas ser invencível nele. Não reclame das circunstâncias, porque o mundo não muda por lamento, mas o homem muda quando para de reclamar e começa a agir. 11. Não deixe passar o que deve ser feito agora. Essa frase não fala apenas de produtividade, fala de honra. Porque adiar uma ação que já sabe ser necessária é desonrar o tempo. E para Miyamoto Musashi, o tempo era mais do que uma linha invisível que carrega os dias. Era campo de batalha.
era espada afiada, era mestre silencioso. Não deixe passar o que deve ser feito agora. Não é uma recomendação de organização pessoal. É uma convocação para ir na guerra contra a procrastinação existencial. Porque toda ação que você posterga por medo, por preguiça, por dúvida ou por apego, é uma parte da sua alma que se enfraquece. E para um guerreiro, cada fraqueza é uma rachadura, e cada rachadura pode ser fatal. Musashi viveu em movimento. Não era homem de planos eternos, nem de promessas que se perdiam no tempo. Ele agia rápido, com precisão, com brutalidade, quando necessário, mas também com clareza. Em seus duelos, não havia espaço para hesitação. Cada segundo a mais pensando era um segundo a menos vivendo. E fora do combate, seguia o mesmo princípio. Se algo precisava ser feito, era feito. Escrever, treinar, ensinar, mover-se, silenciar, renunciar. Tudo com a urgência de quem entende que a vida é um fio e que cada sopro de hesitação aproxima a lâmina do pescoço. Os estoicos também viviam sob essa consciência aguda do tempo. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu: "Você age como se tivesse 1000 anos a viver, mas a morte está logo ali. E enquanto você adia, a vida passa." Epicteto dizia: "Não diga que fará, faça, porque o amanhã é uma invenção frágil." O adiamento, para esses homens, era um vício disfarçado de lógica. O homem moderno aprendeu a chamar a procrastinação de planejamento. Mas Musashi sabia a verdade. Quem adia o que sabe que deve fazer, está fugindo. E quem foge, perde o domínio sobre si. Mas por que adiamos? Porque agir exige corte. Fazer agora exige renúncia ao conforto, ao medo, ao perfeccionismo. O depois é sempre mais seguro. Dá tempo de se preparar, de pensar melhor, de evitar julgamento, de construir coragem. Mas o depois é o abrigo dos fracos, porque nunca chega. Ele se estende indefinidamente e, enquanto isso, a ação apodrece. A chance passa, o fio se rompe. E o que sobra é arrependimento. O guerreiro que não age no momento certo não é derrotado pelo inimigo, é derrotado pelo tempo. Musashi não fazia concessões a si mesmo, treinava ao amanhecer, repetia movimentos milhares de vezes, dormia com a espada ao lado. Se precisava cortar, cortava. Se precisava partir, partia. Se precisava ficar, ficava. Mas sempre no tempo exato, porque entendia que a alma também enferruja com o adiamento. Deixar para depois o que se sabe que deve ser feito não é apenas ineficiência, é traição interna, é dar mais valor ao conforto do que à verdade. E o conforto, como ele já sabia, é o maior inimigo da excelência. Essa máxima se aplica à vida inteira. Tem algo que precisa ser dito? Diga agora. Tem algo que precisa ser encerrado? Encerre agora. Tem algo que precisa ser iniciado? Comece agora, porque o depois é um lugar onde os covardes se escondem. E Musashi jamais se escondeu. No cotidiano moderno, essa lição é mais necessária do que nunca. Vivemos cercados por distrações, desculpas, anestesias. Empurramos conversas difíceis, adiamos decisões, protelamos mudanças. Mas a verdade é simples. O que precisa ser feito agora, deve ser feito agora. Não porque seja fácil, mas porque é verdadeiro, porque é inevitável. E fugir do inevitável não salva, apenas prolonga o dano. Não deixe passar o que deve ser feito agora, porque o mundo pode esperar, mas a sua alma não. E cada segundo de adiamento é um pedaço de quem você poderia ser escapando. 12. Não se apegue a objetos ou posses. Essa máxima de Miyamoto Musashi pode parecer à primeira vista um ensinamento religioso ou um elogio à pobreza material. Mas não se engane. Isso é estratégia pura. Para Musashi, o apego não é apenas um obstáculo espiritual, é uma vulnerabilidade fatal.
Quem depende de objetos, de bens, de símbolos externos para se sentir inteiro, nunca está realmente preparado. Porque o que pode ser perdido, será. E o que pode ser tomado, um dia será tirado. Então, quanto menos você possuir, mais livre você é. Quanto menos precisa, mais invencível se torna. Musashi viveu como um andarilho, um ronin. Deslocava-se entre províncias com o mínimo possível. Não possuía propriedades, não tinha fortuna acumulada. Suas armas, suas roupas e seus cadernos eram tudo que carregava. E mesmo assim, foi um dos guerreiros mais temidos e respeitados de sua era. Isso porque ele sabia: a força não mora no que se tem, mas no que se é sem precisar de nada. O homem que se apega à casa, ao status, ao carro, ao dinheiro, à armadura mais polida, esse homem está vulnerável. Porque se algo lhe for tirado, ele cai junto. Mas o homem que não precisa de nada, esse se move em qualquer cenário. É adaptável, é temido, é livre. Os estoicos ensinavam a mesma coisa. Sêneca dizia: nada é tão certo de se perder quanto aquilo que você não pode viver sem. Marco Aurélio reforçava: o que o mundo te dá, ele pode tirar, mas o que você constrói em si, isso permanece. O apego aos bens é a ilusão de segurança, mas para o guerreiro, nada é mais perigoso do que confiar naquilo que o mundo controla. E o mundo pode incendiar casas, roubar riquezas, mudar regimes, destruir fortunas em uma noite. O que sobra, então, quando tudo se vai? A resposta deveria ser você, inteiro, intacto, pronto. Mas o apego não é só físico, é simbólico. Musashi não se prendia nem às próprias espadas. Ele adaptava-se, improvisava, vencia duelos até com um remo, porque a arma não era o essencial. O essencial era a técnica, o olhar, o espírito, o domínio. Tudo o que é externo, dizia ele, pode se tornar bengala. E um guerreiro não usa bengalas, usa o chão como está e caminha, mesmo nu, mesmo só, mesmo sem nada nas mãos. No mundo atual, somos ensinados a colecionar roupas, gadgets, carros, imóveis, diplomas, seguidores, títulos, e não apenas a possuir, mas a nos definir por isso. Musashi seria um herege nessa cultura. Ele nos olha do passado e diz: o que você tem não é quem você é. E se você precisa de algo para sentir valor, então já perdeu o que realmente importa. Porque o que é seu de verdade, ninguém pode tirar. Nem a espada, nem o mundo, nem o tempo. E mais, o apego distrai. O homem que tem muito se preocupa com muito. Protege muito, se inquieta muito, fica nervoso com arranhões, com ameaças, com perdas. E quem está inquieto não enxerga o inimigo se aproximando. Não ouve o silêncio, não percebe os sinais. O excesso de posses embota os sentidos. A simplicidade afia a percepção. Musashi vivia com pouco e por isso via tudo com clareza, porque não precisava manter aparências, não precisava proteger símbolos. Ele era apenas ele, e isso era suficiente para cortar até o mais armado dos inimigos. Essa máxima também é um convite à leveza. O desapego não é só renúncia, é velocidade. Quanto menos você carrega, mais rápido você se move. Em decisões, em recomeços, em rupturas, em fugas, em enfrentamentos. O homem preso ao que tem se atrasa. O desapegado avança, sem medo, sem lastro, sem hesitação. Não se apegue a objetos ou posses, porque o que pode ser tirado nunca foi seu de verdade. E quem constrói a si mesmo sobre o que não pode ser tomado, esse nunca cai. 13. Não se deixe envaidecer pelo saber. A sabedoria é uma espada de dois gumes. Ela pode libertar o homem das trevas da ignorância, ou aprisioná-lo na arrogância de se julgar superior. Miyamoto Musashi, ao escrever esta máxima, não ataca o conhecimento. Pelo contrário, ele o reverencia.
Estudou pintura, poesia, caligrafia, escultura, budismo zen, estratégia, arquitetura e a arte do corte como quem treina a alma para atravessar o caos. Mas aqui, como mestre de si mesmo, ele adverte: o saber não é fim, é ferramenta. E o homem que transforma sua mente em trono e não em estrada, logo se afoga na própria vaidade. Musashi sabia que a tentação do orgulho intelectual é sutil. Ela não aparece com gritos ou gestos. Surge no desprezo silencioso pelos que sabem menos, na ironia disfarçada de paciência, na ostentação discreta de títulos, argumentos e citações, na necessidade de vencer conversas, na pressa em corrigir, sem escutar, no brilho nos olhos quando o outro erra e você acerta. Essa vaidade é mais perigosa do que a ignorância, porque o ignorante ainda é capaz de aprender. Mas o vaidoso acha que já aprendeu tudo. E quando a xícara está cheia, nenhuma água entra, nenhum novo corte é possível. O próprio Musashi, invencível em combate, nunca se considerava pronto. Passou seus últimos anos em solidão, estudando os movimentos da natureza, dos animais, dos homens e de si mesmo. Reescrevia suas ideias, reformava seus treinos, refinava sua escrita, porque sabia que o caminho da maestria é infinitamente inacabado. E todo saber que se cristaliza vira estátua. Bonito de ver, mas morto. Um verdadeiro guerreiro não ostenta o que sabe, porque o verdadeiro saber é leve, é calmo, é humilde. E quanto mais profundo, mais silencioso. Os estoicos também enxergavam a armadilha do orgulho intelectual. Sêneca dizia: quanto mais o homem sábio aprende, mais percebe o quanto ignora. E Epicteto ensinava: se alguém te elogiar por algo que estudaste, lembra que estudaste para crescer e não para parecer grande. A vaidade do saber transforma conhecimento em espetáculo, e o conhecimento exibido como espetáculo vira distração. E distração é tudo que um guerreiro não pode carregar. Musashi valorizava a experiência acima da teoria. Em seu livro dos 5 Anéis, ele afirma: conhecimento sem prática é ilusão. Ele não desprezava a leitura, mas desconfiava daqueles que só falavam do que nunca testaram. A espada que nunca corta é ornamento. A mente que nunca age é vitrine. Para ele, o verdadeiro saber é aquele que muda o corpo, muda o gesto, muda a escolha. E por isso, o orgulho intelectual era visto como fragilidade disfarçada de prestígio. Quem precisa parecer sábio ainda não entendeu nada. No mundo moderno, onde diplomas viraram medalhas sociais e opiniões viraram armas de prestígio, esse princípio de Musashi soa como um golpe contra o ego coletivo. Ele diz: aprenda, cresça, estude, mas nunca se apegue ao título do que aprendeu. Porque tudo o que você sabe hoje pode ser desmontado amanhã, e o que você acha que é, por causa do que sabe, não define o que você ainda pode ser. O orgulho paralisa, a humildade move, e quem quer continuar crescendo precisa se manter em estado de aluno eterno. Além disso, o vaidoso do saber perde a escuta, e quem não escuta não percebe os sinais do mundo. E quem não percebe os sinais morre com o golpe que não viu chegar. A vaidade fecha portas sutis. Um homem que se julga sábio demais não aprende com o humilde, não ouve o simples, não considera o inesperado. E no campo de batalha, seja com espadas ou ideias, isso é fatal. Musashi vencia porque não estava sempre atento. Até a fala mais tola podia conter uma chave. Até o gesto mais ingênuo, uma abertura. O sábio de verdade ouve tudo, observa tudo. E age com discrição, não com exibicionismo. Não se deixe envaidecer pelo saber, porque o verdadeiro conhecimento não grita. Mas quem precisa provar que sabe, já se perdeu daquilo que é. 14. Não busque conforto em tempo de guerra. Esta frase de Miyamoto Musashi é, ao mesmo tempo,
uma advertência e um corte. Porque o conforto, essa palavra tão celebrada no mundo moderno, é aqui tratado como um erro estratégico. Não um luxo, não uma bênção, um erro. Não busque conforto em tempo de guerra. Não é apenas uma sugestão de resiliência, é uma convocação brutal à lucidez. Há momentos em que descansar é morrer. Em que se distrair é perder. Em que querer sentir bem-estar é, na prática, abaixar a guarda diante do inimigo. E quando o campo ao redor está em chamas, desejar uma almofada é o início da derrota. Musashi viveu toda a sua juventude em tempos de guerra. Não de guerras políticas, mas de guerras individuais, intensas, mortais, onde cada duelo era uma sentença. Dormia ao relento, alimentava-se com o que houvesse, andava dias inteiros a pé, sujo, com roupas rasgadas, sempre atento, sempre pronto. Ele entendia na carne o que significa estar em estado de combate. E nesse estado, qualquer busca por alívio pode ser interpretada como fraqueza, e fraqueza, mesmo momentânea, convida à morte. No campo de batalha, essa máxima é clara, mas ela se estende a vida inteira, porque todos nós, em algum momento, estamos em guerra. Guerra contra o tempo, contra a doença, contra a escassez, contra a traição, contra o abandono, contra o medo, contra a mediocridade, contra nós mesmos. E nesses períodos Musashi adverte: não busque conforto, busque foco, busque postura, busque a espada. O descanso virá, mas não agora, porque o guerreiro que se recosta antes da hora deixa o flanco exposto. O estoicismo carrega a mesma essência. Sêneca, em suas cartas, dizia: o homem que vive como em férias em tempos de conflito já se declarou vencido. E Marco Aurélio anotava: enquanto viveres, luta como homem. O conforto é para os que não entendem a urgência da alma. Ambos sabiam que a alma precisa ser forjada no desconforto e que os dias de guerra são dias de silêncio, de trabalho, de vigília. Não é tempo de festas, não é tempo de distrações, é tempo de presença. Mas por que isso é tão difícil? Porque a mente humana busca alívio. Naturalmente, quase sempre. Quando a pressão aumenta, queremos escapar. Quando a dor vem, queremos anestesia. Quando tudo aperta, queremos consolo. Mas Musashi nos diz: nem sempre o que você quer é o que você precisa. E querer conforto em meio ao caos é como pedir por sombra enquanto se está cercado por incêndios. Não é apenas fútil, é perigoso, é perder a gravidade da própria situação. No mundo moderno, essa lição dói, porque somos viciados em conforto. Climatizadores, aplicativos, distrações, dopaminas instantâneas, recompensas falsas, zonas de segurança emocional. Temos pânico de ficar desconfortáveis. Mas Musashi pergunta: como se forja uma espada no algodão? Como se ergue uma muralha com areia fofa? Como se vence uma guerra dormindo em lençóis de cetim? A resposta é simples: não se vence. O homem que só age quando tudo está ideal é escravo das circunstâncias. O guerreiro, ao contrário, é aquele que age mesmo quando tudo está contra. Isso não significa que o conforto seja errado em si, mas que não há um tempo para ele. E o tempo da guerra não é esse. E guerra, aqui, significa qualquer momento da vida em que você está sendo testado. E nesses momentos, não se permita distrações, não se permita conforto emocional, não se permita desculpas. Esteja inteiro, esteja firme, esteja frio se for preciso, porque a guerra exige concentração. E todo conforto exige relaxamento. E relaxar antes da hora é morrer por dentro. Musashi não descansava em combate. Vencia primeiro, descansava depois. E mesmo assim, com o espírito alerta. É por isso que sobreviveu a todos os duelos, porque nunca confundiu desejo com necessidade. E essa clareza é o que separa os comuns dos grandes, os frágeis dos inabaláveis, os moribundos dos eternos.
Não busque conforto em tempo de guerra, porque o consolo antes da vitória é auto-engano. E o homem que se ilude com o descanso perde o que mais importa, a chance de vencer inteiro. 15. Não siga o caminho de outro. Poucas instruções soam tão perigosas para um mundo feito de imitações quanto esta. Em tempos onde se aprende copiando, se vive comparando e se constrói identidade com base no que o outro exibe, ouvir que não se deve seguir o caminho de ninguém é uma afronta. Mas Miyamoto Musashi, no auge da maturidade, já além dos títulos, da fama e do medo, crava com firmeza: não siga o caminho de outro, porque todo caminho trilhado por pés que não são os seus é, na prática, uma fuga de si mesmo. Musashi foi um herético entre os guerreiros. Recusou o caminho tradicional dos samurais que serviam senhores. Rejeitou o conforto das hierarquias, o prestígio das escolas estabelecidas, a segurança dos clãs. Criou sua própria técnica, Niten Ichi Ryu, baseada no uso simultâneo de duas espadas, o que contrariava quase todo o código marcial vigente à época. Treinava como queria, onde queria, com quem queria. Nunca teve mestre formal e ainda assim, ou por isso mesmo, se tornou invencível. Porque não estava repetindo, estava criando. E quem cria dita o ritmo do próprio destino. Esse princípio é mais do que uma defesa da autenticidade. É um golpe contra a covardia existencial. Porque seguir o caminho de outro pode parecer seguro, mas no fundo é uma forma de abdicar da própria responsabilidade. Quando você copia, não precisa decidir. Quando você repete, não precisa pensar. Quando você imita, não precisa se arriscar. É mais fácil, mais aceito, mais tranquilo, mas também mais vazio, porque só há plenitude quando há verdade. E a verdade não é emprestada, é escavada com a própria carne. Musashi sabia que cada homem nasce com uma disposição única, um conjunto de forças, limites, instintos, talentos, dores e silêncios que formam um código individual. E esse código só se revela quando você começa a caminhar por conta própria, até errar, até tropeçar, até duvidar, mas é nesse solo incerto que o espírito se forma. E tudo o que é verdadeiro nasce do risco de não ser aceito. Porque seguir o caminho alheio é confortável, mas estéril. Você até chega ao fim, mas o fim não é seu. É uma paisagem estrangeira com seus pés descalços. No estoicismo, essa ideia também reverbera. Epicteto dizia: não tente viver como os outros esperam. Viva como a natureza te chamou a viver. Marco Aurélio reforçava: não desperdice mais tempo discutindo como ser um homem virtuoso. Seja um. A ideia é clara. Seu caminho é intransferível. Mesmo que você admire outro, mesmo que ele tenha vencido, mesmo que pareça mais sábio, o verdadeiro respeito não é imitação, é inspiração sem submissão. É aprender com o exemplo, mas esculpir com as próprias mãos. E aqui está a parte mais brutal desse princípio. Ninguém pode trilhar seu caminho por você. Nem o mestre mais experiente, nem o pai mais amoroso, nem o livro mais profundo, nem o Deus mais presente. Porque caminhar, neste sentido, é um verbo solitário. E mesmo que os outros estejam ao lado, o chão sob seus pés é só seu. Musashi entendeu isso cedo e por isso se tornou eterno, porque ninguém mais foi como ele. Ele não deixou herdeiros, deixou princípios, porque o verdadeiro mestre não forma cópias, forma guerreiros que ousam ser quem são. No mundo atual, onde cada referência é um ídolo e cada escolha é avaliada pela popularidade, este princípio é um grito de independência. Ser você mesmo exige coragem, exige suportar a crítica, suportar o fracasso, suportar o silêncio, suportar o desconforto de não caber nos moldes.
Mas é nesse desconforto que a alma cresce. E um guerreiro que se conhece é um guerreiro que não se dobra. Não siga o caminho de outro, porque a rota mais segura é também a mais povoada por mortos em vida, e o único destino que vale a pena é aquele que você abre com a própria lâmina. 16. Não dê espaço para arrependimentos. Entre todas as dores silenciosas que corroem o espírito humano, poucas são tão covardes quanto o arrependimento. Ele vem depois, sempre depois, quando a ação já passou, quando a palavra já foi dita ou calada, quando a oportunidade se foi, quando o tempo já não volta. E nesse ponto, ele não ensina, ele acusa, ele não guia, apenas aprisiona. Miyamoto Musashi, com a frieza de quem conheceu o abismo e seguiu em frente, decreta: não dê espaço para arrependimentos. Porque o arrependimento não é um sinal de consciência, é a consequência de ter vivido aquém da sua própria verdade. Musashi não era um homem perfeito, era um homem real, com cicatrizes, derrotas morais, erros, emboscadas, inimigos, mas jamais escreveu ou deixou entrever, nem em suas cartas, nem no Gorin no Sho, nem no Dokodo, qualquer traço de arrependimento. Porque tudo que fazia, fazia inteiro, com consciência, com precisão, com responsabilidade. E é isso que impede o arrependimento. Viver sem omissões. Fazer o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Dizer o que precisa ser dito, mesmo que doa. Romper quando é necessário, ficar quando é certo, agir sempre como quem sabe que cada instante pode ser o último. Essa máxima carrega o peso de quem viu muitos morrerem lamentando, guerreiros que hesitaram, homens que recuaram, discípulos que seguiram caminhos falsos e só perceberam tarde demais. Para Musashi, o arrependimento era o sintoma de uma mente não treinada, porque a mente forte vive com presença, não empurra decisões, não adia rupturas, não finge ignorar o que já sabe. E é exatamente essa clareza que separa o guerreiro do comum. O guerreiro não busca agradar, não busca evitar dores, busca agir com verdade, e a verdade, mesmo quando dói, liberta. Os estoicos também viam o arrependimento como fraqueza da alma. Epicteto dizia: se você agiu com base no que sabia ser certo, por que se arrepende? O erro só mora na omissão. Marco Aurélio reforçava: o passado não pode ser tocado. Portanto, só o tolo se prende a ele. A filosofia estoica nos ensina que o arrependimento é uma ilusão de controle, um esforço inútil de querer editar o que já foi vivido. Mas a vida não aceita revisões. Ela só aceita presença e responsabilidade. Tudo que foge disso é ilusão e fuga. Na prática, o arrependimento nasce da covardia, da omissão, de ter sentido e não ter feito, de ter visto e não ter falado, de ter desejado e não ter ousado. Não é o erro que machuca, é a ausência de ação quando já sabíamos o que era certo. E é por isso que Musashi exige postura plena. O guerreiro age, assume, corta, move-se, decide, com base na sua própria visão, não na expectativa do mundo. E mesmo que erre, não se arrasta em lamentos. Aprende, reage, recompõe, mas nunca fica parado olhando para trás. O mundo moderno é especialista em cultivar arrependimentos. Vidas construídas em cima de IC. Amores não vividos, vocações abortadas, palavras não ditas, silêncios mantidos por medo, coragens Quanto mais reprimidas. acumulamos Arrependimentos, mais peso carregamos, e o peso do passado entorpece o presente. Musashi convida à leveza, mas não a uma leveza superficial. Ele propõe a leveza que só nasce da integridade. E integridade é viver alinhado com aquilo que se sabe ser certo, mesmo quando isso custa. Não dê espaço para arrependimentos, porque o que você faz hoje é o que define o homem que morrerá amanhã. E a pior morte não é a física, é viver a vida inteira,
com a sensação de que algo essencial ficou por fazer. 17. Não tente mudar o inevitável. Existe um tipo de sofrimento que não vem da dor real, mas do atrito interno contra aquilo que já está decidido pelo destino. Miyamoto Musashi, ao escrever essa máxima, não está pedindo conformismo, está ensinando uma arte muito mais elevada. A arte de reconhecer o limite entre ação e entrega. Não tente mudar o inevitável. Não é uma frase de resignação fraca, é um mandamento de inteligência estratégica. É o reconhecimento de que algumas batalhas não devem ser travadas, porque são como atacar o vento. Gasta-se energia, perde-se foco, e no fim, o que era certo continua sendo certo, com ou sem sua resistência. Musashi, em sua vida nômade solitária, sempre lidou com limitações inescapáveis. A morte do pai, a perda de mestres, o exílio social por ser um ronin, a decadência física nos últimos anos. Nunca vemos, em seus escritos, uma queixa contra essas realidades, porque ele sabia, o guerreiro não desperdiça lâmina em pedra. Tudo aquilo que não pode ser transformado, seja um evento, uma pessoa, uma perda, um tempo que já passou, não deve consumir a mente. E a mente é templo, não deve ser ocupada pelo que não serve à estratégia da alma. A filosofia estoica ecoa esse mesmo princípio com clareza. Epicteto ensinava: o que está fora do nosso controle deve ser aceito com serenidade. A virtude não está em vencer o mundo, mas em ajustar-se a ele com dignidade. Marco Aurélio escreveu: quando você luta contra o que já é, só se fere a si mesmo. Musashi, embora forjado em outro continente, chega à mesma conclusão pela via da espada. Resistir ao inevitável é uma forma sutil de suicídio emocional. Porque o que não pode ser mudado não precisa da sua opinião, precisa da sua lucidez. Mas o que é afinal inevitável? A morte, a passagem do tempo, o fim de certas relações, a mudança do mundo, a impermanência das coisas, o erro já cometido, a ferida já aberta, o corte já feito, o gesto já dito, a pessoa que já foi. Tudo isso forma o campo onde muitos travam batalhas silenciosas que nunca serão vencidas e por isso nunca cessam. Musashi ensina: observe, reconheça, aceite, transcenda. Porque só depois da aceitação é que o verdadeiro movimento começa. Antes disso, tudo é ruído. No cotidiano, tentamos mudar o inevitável de mil formas. Tentamos fazer com que o outro nos ame de volta. Tentamos reviver o passado. Tentamos segurar o tempo. Tentamos reverter o irreversível. Tentamos entender o que não tem resposta. Tudo isso rouba energia vital. Musashi não se importava com o porquê de tudo. Ele se importava com o que vinha a seguir. A ação é a linguagem do guerreiro. A aceitação, sua disciplina. Quando algo se apresenta como definitivo, ele não discute com o mundo. Ele redireciona o olhar. Esse princípio não é fácil. Vai contra nosso instinto. Queremos controlar, entender, reverter. Mas há uma liberdade imensa em deixar ir o que já se foi. Em parar de sangrar sobre feridas que o tempo já cicatrizou, em não tentar reescrever o que já foi impresso, e essa liberdade nos devolve presença. E o presente é o único campo onde o guerreiro pode agir. Não tente mudar porque o verdadeiro poder não está em resistir ao que é, mas em se mover com leveza na direção do que ainda pode ser. 18. Não haja com impulso, mas com clareza. A espada, para ser letal, precisa ser guiada pela precisão, não pela pressa. O guerreiro que ataca no susto, que responde por reflexo, que se move apenas pelo calor do momento, cede o controle da própria lâmina. E quando isso acontece, ele já perdeu. Miyamoto Musashi, em sua 18ª máxima, não está apenas sugerindo autocontrole, está exigindo um domínio absoluto do movimento. Não se trata de ser lento, hesitante ou frio. Trata-se de agir com clareza,
com intenção, com a mente no presente e os pés firmes no chão da realidade. Musashi sabia que a reação impulsiva é o maior inimigo da estratégia. No campo de batalha, a raiva apressa o braço, a euforia solta o grito, o medo recua antes do tempo. Nenhum desses estados gera vitória. Todos nascem de um único erro: agir sem consciência. Para ele, o verdadeiro guerreiro não é o mais veloz, é o que sabe por que age. Cada gesto é medido, cada passo é ponderado, cada escolha é feita com lucidez. Porque quando se vive por intenção, não há arrependimento, há aprendizado. No Go Rin no Sho, ele escreve: em qualquer combate, seja como a água, flua sem se agitar, mas sempre em direção à vitória. Essa metáfora é poderosa. A água, ela se move, atravessa, esculpe pedra, inunda campos, mas não por impulso, e sim por natureza. O mesmo deve acontecer com o guerreiro. Ele deve agir de forma natural, com clareza de propósito, sem precisar explodir para ser forte. Porque a força verdadeira não grita, ela age com precisão. Os estoicos também martelaram essa verdade. Epicteto dizia: antes de agir, pergunte: isso depende de mim? E se sim, estou agindo com razão ou emoção? Marco Aurélio reforçava: age como quem foi feito para a razão, não como escravo de humores passageiros. A ação sem clareza é instinto. A ação com clareza é liberdade. E liberdade, para Musashi, era o único estado digno de um guerreiro. Mas como treinar isso? A resposta é repetição, observação, presença. Musashi treinava incansavelmente para que seus movimentos saíssem com perfeição, mesmo sob pressão. Não deixava a mente decidir na hora, já havia decidido antes com disciplina, e é isso que o torna letal. Ele não improvisava no caos, ele já estava pronto para o caos. E estar pronto é a única forma de não agir com impulso. Hoje, no mundo acelerado, agimos por impulso a todo instante. Respondemos sem pensar, julgamos com pressa, nos arrependemos rápido e de novo. Musashi pede: retire a pressa da alma, coloque intenção no gesto, porque cada vez que você age impulsivamente, você entrega a direção da própria vida ao ambiente. E quem é arrastado pelo ambiente jamais chega ao próprio destino. Não haja com impulso, mas com clareza. Porque o impulso é fogo que queima o próprio templo, mas a clareza, essa é a espada que corta o mundo, sem jamais ferir quem a empunha. 19. Não conte com o amanhã. Essa máxima é um golpe direto no coração de uma das maiores ilusões humanas: a certeza do tempo. Miyamoto Musashi, ao escrever com seus últimos traços de tinta este princípio, não estava sendo poético, estava sendo cirúrgico. Porque o guerreiro que se prepara para agir amanhã, que deixa para depois o que já queima no espírito, que projeta a ação no futuro enquanto espera a cena perfeita, esse guerreiro morre antes de lutar. Não conte com o amanhã. É mais do que um lembrete da finitude, é um decreto de presença. Ou você vive agora, ou nunca viverá. Musashi conhecia a urgência como quem conhece a lâmina de perto. Vivia como quem sabia que cada manhã podia ser a última. Treinava até o limite, observava tudo, escrevia com precisão, cortava com velocidade, mas nunca com pressa, porque sua mente estava onde seus pés estavam. Nunca adiantada, nunca pendurada no que ainda não existe. O amanhã, para ele, não era promessa, era incerteza. E a incerteza não pode ser base de nenhuma estratégia séria. Os estoicos, séculos antes, já haviam cravado a mesma ideia. Marco Aurélio anotou em suas meditações: a vida é curta, o momento é tudo. Não se deixe enganar pelos dias que ainda não vieram. Sêneca escrevia: enquanto adiamos, a vida passa. E Epicteto complementava: você foi feito para agir agora,
porque o agora é o único tempo que existe. A consciência de que o amanhã não é garantido não nos deve paralisar, mas nos despertar. O guerreiro que compreende isso se move com mais intensidade, mais verdade, mais urgência. Contar com o amanhã é uma forma sofisticada de procrastinar a própria missão. É vestir a ilusão de que ainda há tempo, quando, na verdade, o tempo nunca pertenceu a você. Ele passa silencioso, indiferente, firme. E quem o desperdiça, achando que poderá recuperar depois, perde mais do que minutos, perde o fio da própria alma. Musashi nos convida a viver com o fio esticado, com o olhar afiado, com a decisão pronta. Porque viver como guerreiro não é estar sempre em combate, é estar sempre presente. No mundo moderno, somos seduzidos pela ideia de futuro, de metas distantes, de planos eternamente adiados, de projetos que um dia serão iniciados, e esse um dia nunca chega. A maioria das vidas não fracassa por erro, fracassa por adiamento, por esperar o dia ideal, a coragem ideal, a situação ideal. Mas Musashi sabia, nada será ideal. O que existe é agora, e quem não age agora está fugindo. Não conte com o amanhã, porque o amanhã não prometeu nada a você. E o que você não faz hoje, talvez jamais seja feito. E o que não é feito, não existe. 20. Não espere o mundo fazer sentido. Essa máxima é a lâmina que corta a última ilusão, a de que existe uma ordem compreensível, justa e lógica sustentando os acontecimentos da vida. Miyamoto Musashi, já caminhando para o fim de sua jornada, compreendeu uma das verdades mais brutais da existência. O mundo não te deve coerência. Ele é como é, e não como gostaríamos que fosse. Esperar que tudo faça sentido, que o bem seja recompensado, que o esforço seja sempre reconhecido, que a dor venha com aviso prévio, que o amor corresponda ao tempo certo, é se ajoelhar diante de um altar que nunca devolverá respostas. Musashi viu isso com os próprios olhos. Viu guerreiros virtuosos morrerem sem honra. Viu covardes vencerem por acaso. Viu homens bons perderem tudo. Viu traições onde havia juramentos. Viu tempestades surgirem em dias de sol. E diante disso entendeu, não há lógica eterna no mundo exterior. A lógica que importa é a interna, é a sua, a disciplina, a clareza, a força, a escolha. Esperar que o mundo funcione por uma razão compreensível é abandonar o que te cabe, a soberania sobre si. Marco Aurélio anotou: o universo não age para agradar você. Epicteto dizia: a vida não te deve explicações, ela te deve desafios. Os estoicos, assim como Musashi, viam a tentativa de entender tudo como um tipo de fraqueza. Porque o homem que precisa que tudo faça sentido, espera antes de agir, questiona antes de se mover, reclama antes de aceitar. E nesse tempo, perde o que importa, o agora. O mundo não é um texto com moral no final, é um campo de provas. E só sobrevive quem não precisa de razão para continuar lutando. Mas por que queremos tanto que o mundo faça sentido? Porque queremos justiça, queremos recompensa, queremos um roteiro, queremos acreditar que se fizermos tudo certo, tudo dará certo. Mas isso é fantasia. A vida real não segue fórmulas, ela desafia, distorce, atropela. E é justamente por isso que Musashi se tornou imbatível. Ele não esperava lógica, ele esperava tudo. E esperando tudo, estava pronto para qualquer coisa. Quando você desiste da necessidade de entender, você ganha clareza para agir, para aceitar o que é, para responder com firmeza, mesmo quando tudo parece sem sentido. E essa é uma das maiores virtudes do guerreiro. Agir com sabedoria, mesmo diante do absurdo. Porque a lucidez não é compreender o caos, é atravessá-lo inteiro, sem perder a forma. Não espere o mundo fazer sentido.
Porque o mundo não veio para ser entendido, veio para ser enfrentado. E só quem abandona a ilusão da lógica externa é capaz de construir a própria ordem, dentro do próprio peito. 21. Respeite o caminho sempre, mas não se apegue a nenhum. Este é o corte final, o mais difícil de aceitar, porque até aqui tudo parecia indicar que havia um caminho certo, o do guerreiro, da disciplina, da presença, do desapego. Mas Miyamoto Musashi, no último traço da última página de sua última obra, destrói o pedestal do próprio ensinamento. Respeite o caminho, mas não se apegue a ele. Ele não está dizendo que o caminho não importa. Está dizendo que até o caminho, se idolatrado, vira prisão. Depois de 20 máximas de ferro e silêncio, Musashi fecha o Dokodo com uma advertência libertadora. Não se apegue nem ao que te fortaleceu. Não transforme princípios em correntes. Não transforme disciplina em dogma. Não transforme sabedoria em muleta. Porque o caminho, por mais verdadeiro que seja, não é o destino. É apenas trilha. E a trilha, às vezes, se desfaz, se curva, se dissolve. E quem está apegado demais, fica para trás. Musashi viveu isso. Criou sua própria escola. Escreveu seu próprio tratado. Desafiou todas as tradições. E ao final disse: não se apegue nem à escola, nem ao tratado, nem à tradição. Porque o verdadeiro guerreiro não serve ao método. Serve à verdade. E a verdade é viva, mutável, incontrolável. O que hoje te salva, amanhã pode te atrasar. O que hoje te guia, amanhã pode te cegar. Musashi sabia que até o mais nobre dos caminhos se corrompe quando se torna absoluto. Marco Aurélio escrevia: adapte-se como o fogo consome tudo e se torna mais forte. Epicteto dizia: a razão é a guia, não a jaula. Os estoicos, como Musashi, compreendiam que o excesso de rigidez, mesmo da virtude, vira vício. A busca pela excelência não deve endurecer o espírito, porque o guerreiro precisa ser como a água, firme, mas flexível, leal, mas livre, fiel ao que funciona e pronto para mudar quando for preciso. Esse princípio também toca a vaidade espiritual. Muitos, ao encontrarem um caminho que os eleva, se tornam escravos dele. Tornam-se rígidos, intolerantes, dogmáticos. Começam a repetir o método, mas esquecem o espírito. Falam como sábios, mas vivem como servos de regras mortas. Musashi evita essa armadilha com um só golpe. Siga, mas não se agarre. Use o caminho, mas não viva em função dele. Essa é a última e mais profunda lição. A liberdade absoluta está na desapropriação total. Desapego de coisas, de pessoas, de desejos, de medo, de controle, de glória, de dor, de imagem e, por fim, de caminho. Porque o caminho não existe fora de você. Ele não está no chão, está nos seus passos. Cada escolha é trilha, cada renúncia é estrada, cada silêncio um mapa. E quem entende isso, não precisa mais perguntar para onde vai. Apenas caminha e confia. Respeite o caminho sempre, mas não se apegue a nenhum, porque o verdadeiro guerreiro não vive para honrar um método, vive para manifestar a verdade com cada gesto. Diz, e a verdade muda, e o guerreiro que não se apega permanece inteiro. 22. O último guerreiro que derrotou a si mesmo no final da vida, um homem sem mestre, sem clã, sem filhos, sem discípulos permanentes, sem fortuna, sem títulos oficiais, sem palácios e sem alarde, escreveu 21 frases e morreu. Mas essas frases ainda cortam, ainda queimam, ainda salvam. Porque Miyamoto Musashi não venceu apenas os duelos com espada. Ele venceu o maior de todos os combates, o combate contra si mesmo. E essa é a vitória que nenhum tempo apaga, nenhuma lenda distorce, nenhum inimigo supera. O homem que derrota a si mesmo é o único realmente invencível. Ao escrever o Dokodo, Musashi não estava ensinando como lutar, estava ensinando
como existir, como atravessar a dor, como cortar o medo, como silenciar a raiva, como desapegar do orgulho, como agir com precisão, como aceitar a morte, como viver sem lamento, como suportar o vazio, como carregar o próprio nome lá sem precisar que o mundo o aplauda. Cada uma das 21 máximas não é uma lição, é uma lâmina, e cada lâmina aponta para a mesma direção, o centro de si mesmo. É ali que começa e termina o verdadeiro caminho. Você pode passar a vida inteira lendo livros, ouvindo mestres, colecionando frases bonitas, mas nada disso terá valor se não houver corte real, se você não abandonar a queixa, se não parar de seguir o caminho dos outros, se não largar o que pesa, se não agir agora, se não aceitar o que não pode ser mudado, se não calar o orgulho, se não olhar para a morte como parte da vida. O Dokodo não é um livro sagrado, é um espelho sujo de sangue e silêncio, onde você só vê algo se tiver coragem de olhar de verdade. Musashi não queria seguidores, queria despertar, por isso escreveu seco, por isso morreu sem buscar glória, por isso pediu que o enterrassem em pé, armado, de olhos voltados para o norte. Para lembrar ao mundo que o verdadeiro guerreiro nunca se curva, nunca implora, nunca se esconde e nunca mesmo se trai. Você pode fechar esse vídeo agora e continuar a vida como antes. Ou pode tomar uma decisão, uma só, silenciosa, invisível, irreversível. Ser seu próprio mestre e começar, enfim, a seguir o único caminho que importa. Aquele que exige renúncia, presença, clareza, disciplina e que ninguém poderá trilhar por você. O caminho do guerreiro é o caminho que se segue sozinho.